E se o empresário hoje não ver valor agregado na TI, em softwares para o sistema dele, que vai ajudar ele a crescer, ele não vai comprar, ele não vai investir. Senhoras e senhores, estamos de volta para mais um podcast. Hoje recebendo uma dupla aqui de gestores, um consultor e um gestor. Tem um consultor aqui que esteve com a gente no primeiro podcast e está de volta. Seja bem-vindo, Maicon e Lucivano. Obrigado. Maicon. Maicon foi militar, né, Maicon? Exatamente. Tive ali um tempinho ali no Exército Brasileiro e foi engraçado a minha entrada, que foi assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os meus 12 anos de idade. Na época que tinha transporte alternativo em Goiânia, inclusive nós trabalhamos juntos. Meu pai... Então você trabalhou junto com esse cara aqui, que eu conheci ele no transporte alternativo. Sim. Foi basicamente um dos meus primeiros empregos ali. E comecei a trabalhar, desde lá nunca parei. Hoje estou com 35, quase 36. E quando eu entrei no Exército foi bem bacana, depois de sair de jovem aprendiz, estava ali no limbo, ali próximo de completar os 17, os 18 anos, e estava trabalhando num restaurante. E no dia que eu fui alistar, que eu fui me apresentar lá, eu tava tão puto de raiva com a minha gestora, com a dona do restaurante, que quando você vai apresentar lá, fica todo mundo querendo sair, né? E o pessoal, hoje em dia, naquela época, né, 2005, 2006, ninguém mais queria servir o exército, né? Que, o exército é muito difícil, sei o quê. E todo mundo pensou assim, quem é que quer servir aqui? Eu fui o primeiro a levantar a mão, eu. Você vê que tão puto que eu tava. Eu já fui o contrário, eu usei da influência da minha mãe. Pra poder sair. Pra falar com o cara do exército, pra me não colocar lá dentro. Cara, mas eu acho que assim, se o exército tivesse condições, acho que todo homem deveria passar pelo exército. É doído, é difícil, mas aquilo ali te traz uma disciplina mental ali, um mindset de vida muito bacana. Que é, a partir do momento, lá tem uma máxima que é, quando você fala que você não aguenta mais, você aguenta mais 30%. E aí depois você vai sempre superando a tua dificuldade. Eu fiquei lá durante 4 anos. No meu primeiro ano, eu já fiz o curso, fui um dos melhores soldados no campo. Aí fiz a prova do curso de cabo. Depois do curso de cabo, eu fui o segundo, que eles chamam de 02, né? Por causa de 2 milésimos na nota geral, 2 centésimos na nota geral do curso. E saí de recruta já engajado direto como cabo. E aí fiquei mais durante 3 anos lá. Pude ficar até 7. Eu concordo com você. Eu acho que a área militar, ela faz muito bem para a formação. Principalmente para o jovem, o cara de 17 anos, ainda não sabe o que quer. Então, acho que ajudem muito. O problema é que, igual você falou, não tem, assim, um incentivo para o cara ficar lá dentro. Para o cara falar assim, eu quero passar pelo exército. Não é nem para o cara seguir carreira, não. Acho que tinha que ter alguma atração. O cara ficar no mínimo 2 anos. Eu acho que ajudaria muito. O cara ficar ali pelo menos 2 anos. Mas o que o exército faz? Ele pega ali o momento mais filé da sua vida, que é dos 18 aos 25 anos. Você tá cheio de energia, está cheio de disposição. Eu dormia 2 horas na noite, chegava no outro dia no exército, corria para fazer educação física, que eu chamo de treinamento físico militar, né, que é o TFM. Corria 16 km e tava tudo bem. Hoje, se eu dormir 2 horas, eu passo 3 dias de resguardo. Cara, eu sou da mesma... Não, e você já começou isso cedo, você tá com 35, eu tô com 42. Até os 35 ainda aguentava alguma coisa. Agora, quando eu bebo, fica até 2, 3 horas da manhã, 2, 3 dias pra recuperar e olha lá. Fica de resguardo, de cama, luz apagada. O Michael é diferenciado. O Michael, assim, ele vai andar ele ia fazer ciclismo, ia andar de bicicleta, o quê? 50, 60 quilômetros, né, Michael? Sempre foi assim, sempre foi diferenciado. Você vai conversar com um cara, você vê que a diferença, em tudo que ele se propõe a fazer, é diferente. Vai andar de bicicleta é muito, vai pro exército é o melhor, Você passou pelo exército também, Simão? Não, eu cheguei no exército, sempre tive vontade de servir o exército. Na época que chegou a época de alistar, eu tava com outros ideais, e aí aquele ideal político que eu falei, aí pela questão da disciplina, as minhas ideias não batiam muito com o exército, acabei desistindo e aí pedi para ser dispensado. Na hora que perguntou quem queria ser dispensado lá, eu levantei a mão e saí.
Mas Você foi- arrependi de não ter servido. Queria ter servido. Não, hoje com a mentalidade que eu tenho, eu acho que o exército não faria mal, não, me faria bem. A mentalidade que eu tenho hoje é o que eu falei pra ele. Eu acho que essa juventude deveria passar um período lá, seria legal. Mas antes da gente continuar esse papo, a gente precisa deixar um recado aqui da Saga Nissan, que é o nosso patrocinador oficial. Você gosta dos carros japoneses, Michael? Muita qualidade. Muita qualidade, né? Exatamente. Você já É, padrão teve japonês. carro japonês, Luciano? Não tive, mas a minha próxima aquisição é um carro japonês. Ó, Augusto, anota isso aí, cara. É um lead. Um possível cliente, o Lucivano. Então, se você que está assistindo, está pensando em trocar de carro, marque esse nome aí, Saga Nissan. Tem o carro perfeito para você. Condições especiais com até 60 mil em bônus, troca com troco, taxa zero e muito mais. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e fale direto com o nosso gerente de vendas, o Augusto. Nota esse nome aí, Maico. Quando você for trocar de carro, passa na Saga Nissan Perfeito. da BR-153 e do Augusto, senão ele corta o patrocínio aqui, se não for da 153. Tá anotado, Augusto. Mas aí você passou pelo exército, então você não passou pelo exército por conta da sua posição política, você tinha outros objetivos. Isso. Na época eu pretendia entrar para a política, estava com alguns parceiros me incentivando a isso, e no fim mudei, entrei para a faculdade. Por que você mudei de desistiu, rumo. cara? Eu votaria em você, você é um cara granfino. Assim, a política me traz muitas coisas boas, eu acho que dá para fazer muita coisa boa, mas eu acho que a gente tem que abrir mão de muitas coisas para conseguir estar no meio. Não vou te falar que todo político é corrupto, todo político é complicado, mas você precisa de abrir muita mão dos seus princípios para agradar a cúpula do partido. Hoje, se tivesse como se candidatar sem ser filiado a um partido, você pode ter certeza que eu iria. Mas para filiar partido e pegar ali e fazer a vontade da cúpula ali, dos caciques dos partidos, não faz meu Não tipo. funciona, não. Não tem muito jeito para isso, não. Marco, e depois do exército, o que você foi fazer? Nessa época você morava em Goiânia ainda. Sim, sim. Eu servi aqui em Goiânia e quando chegou no meu... Quando eu passei 1 ano e meio, quase 2, na parte mais operacional. E depois eu fui para o administrativo, dentro do Exército. Trabalhar na primeira seção, que era a seção do departamento pessoal. E por causa do background da família, o Lucivano fez análise de sistemas. Minha mãe fez análise de sistemas. Meu tio fez análise de sistemas. Meu primo fez análise de sistemas. Falei, vou fazer uma faculdade também. Vou fazer o quê? Análise de sistemas. Vocês todos gostam de número, hein, cara? Só faltou incluir engenharia também, né? Mas eu tenho também... Você também tem engenharia, né? Não, meu irmão é engenheiro eletricista. Minha cunhada é engenheira civil. Matemática Na e família... lógica na família é o mais que há. E então, quando chegou no 3º ano, eu comecei a sentir a necessidade de fazer um estágio. Porque no Exército, quando você entra quanto recruta, pelo menos era naquela época, agora mudou ligeiramente, você podia ficar no máximo até 7 anos, podendo ser estendido até acho que 8 ou 9. A partir de um determinado momento ali, eles te dispensavam, era obrigatório sair. E eu pensei comigo, eu já tinha tido aquele insight que calma lá, quando eu sair do Exército, eu vou estar com 25, e para eu me posicionar no mercado, como é que vai ser? Eu falei assim, não, eu vou sair antes, vou começar a fazer um estágio para eu poder me engajar bem no mercado de trabalho. Eu era cabo, paraquedista, e como era paraquedista, tinha ali um acréscimo ali de 20% ali, que eles dizem que era como adicional de risco, exato, mas nada de demais. E eu fui fazer estágio e saí para ganhar 20% do meu salário. Na época, não sei se você lembra, meu pai falou assim, o quê? Você é doido? Sair para ganhar essa miséria de salário. E o que eu vejo foi a escolha mais certa que eu fiz, porque se eu não tivesse saído naquela época, eu não tinha começado a trabalhar cedo, já na TI. Hoje eu estou com 13 anos de carreira, entretanto, olha a posição que eu estou hoje. Cheguei, tudo bem que eu tenho um caminho mais curto aqui do que grande parte da maioria do pessoal que entra nessa área. Mas, ou seja, se eu tivesse deixado para sair 3 anos depois, talvez eu não estaria aqui hoje numa posição enquanto executivo. Então eu me preparei, eu lembro que eu tinha um carro, pagava a prestação do carro, pagava a prestação de uma moto, pagava a minha faculdade, morava quase que sozinho, porque naquela época meus pais tinham separado e meu pai já não estava em casa, minha mãe também não, tinha que bancar um pouquinho das contas de casa.
E aí o dinheiro foi só acabando. Foi igual a areia caindo na ampulheta ali. Falei assim, uma hora esse dinheiro vai acabar. E aí a coisa vai ficar feia aqui. E eu me recordo que eu tinha juntado dinheiro para dar exatos 13 meses. E quando deu 10 meses que eu tinha saído do exército, eu consegui eu estava trabalhando como estagiário e consegui uma coisa para trainee, uma vaga para trainee. Na época era LG Sistemas, depois ele mudou para LG, acho que atualmente LG é lugar de gente. E aí foi quando eu comecei de fato a trabalhar na área de TI. E aí falei assim, ufa, agora sim o caixa ali vai dar para sobreviver mais um pouquinho aqui. E foi então que eu decidi sair do exército. Entretanto, depois eu passei mais 4 anos trabalhando. Trabalhei como desenvolvedor, trabalhei como suporte, analista de processo, analista de BI. Voltei a trabalhar como desenvolvedor. E foi então, fiquei 4 anos na LG, depois saí, trabalhei 4 anos numa outra empresa. Explica pra gente o que é um analista de BI. Um analista de BI, hoje a gente ouve falar muito sobre análise de dados. Certo. Nas redes sociais hoje há muito análise de dados. Tudo hoje que a gente faz é um dado. Por exemplo, nós estarmos aqui agora falando sobre gestão, é um dado que potencialmente alguma empresa depois pode utilizar isso para poder nos fornecer ou fornecer alguma informação ou algum marketing, algum merchan para alguém comprar. E o analista de BI, o que ele faz? Ele é a pessoa que faz, basicamente, estuda os dados. Hoje em dia tem outros nomes, Data Engineer, Big Data, tem várias outras vertentes disso. Mas, basicamente, eu trabalhava com análise de dados e construindo indicadores para RH, que era o foco da empresa onde eu trabalhava. Então, eu trabalhei um tempo como analista de processo, mapeando e implementando processos de trabalho para poder melhorar o trabalho dentro do RH. E depois eu passei a trabalhar com dados. E o mais bacana de tudo isso, o mais engraçado é, você analisa o dado. Aí você mexe no processo e você vê os dados mexendo. Obviamente não é tão simplório assim como eu estou explicando. Mas você mexer no processo de trabalho e depois fazer uma análise. Opa, calma aí. E essa forma de trabalho que nós alteramos aqui, isso deu aqui, reduziu os custos e potencialmente aumentou a margem, por exemplo. Vamos melhorar. E o processo é algo vivo. Todo dia a gente está trabalhando, está vendo que pode ser feito melhor, muda e sempre analisa o dado. E isso me deu um mindset muito grande profissionalmente, porque hoje em dia, basicamente, o que as empresas hoje, o mundo corporativo privado é lucro. É uma coisa muito simples. É um número menos o outro, tem que dar positivo. Se tiver dando negativo, tá errado. E uma das coisas que eu tenho muito na minha mente é o cuidado onde se quer trabalhar. E eu oriento muito isso à minha equipe, porque eu sei que eles não vão estar comigo para sempre, nada é para sempre. Quando eles saem, a única coisa que eu faço assim, tá confiante? Tá satisfeito? Não vai apenas para outra empresa por causa de dinheiro. Dinheiro quando você ganha... Vá se tiver dentro da sua perspectiva de vida e do seu objetivo de crescimento. Exatamente. Porque o dinheiro por si só, ele é consequência, igual você falou. Foi gradativo. Você estava no exército, teve que recuar para ir para uma área que você supostamente imaginava que era o seu futuro, e ainda bem que se tornou. Exato. Abriu mão de um ganho, mas pensando lá na frente. Então, se o cara sai da sua empresa com esse pensamento, ele pode até ganhar menos ou um valor R$500 a mais. Agora, se ele vai só pelo dinheiro, aí ele vai viver a vida inteira assim. Mas voltando ao que você disse, com essa primeira oportunidade, você ficou quanto tempo? Depois que eu saí do exército. Eu trabalhei 4 anos na empresa onde eu estava. Depois passei a trabalhar 4 anos em outra empresa. Fui para trabalhar como desenvolvedor. High Code, desenvolvedor .NET, e eu costumo dizer que eu era um desenvolvedor muito medíocre na minha vida, né? Porque eu sempre fui muito voltado mais para a área do negócio, mais para a área de análise, mais para a área de requisito, tentar entender a dificuldade do que era, qual que era a necessidade do cliente e transformar aquilo ali em techniquez. Mas na hora de colocar o techniquez para funcionar, a coisa nunca funcionava bem, deixa isso para quem sabe fazer, vou mexer com outra coisa. E foi então que nessa empresa eu conheci uma plataforma low-code portuguesa. E comecei a trabalhar com ela, se não me falha a memória, foi 2013, 2014, já não me recordo bem. E quando foi 2017, isso começou a ter um boom muito grande aqui no Brasil. E eu comecei a receber muita proposta para ir para Portugal.
Portugal, Holanda, Irlanda, Portugal principalmente. E quando foi, e aí eu já estava numa posição muito bem, eu já era arquiteto, já aqui em Goiânia, já estava muito confortável, já estava num patamar bacana, ganhando bem. E aí eu pensei, Mas só explica pro pessoal aí que tá ouvindo o arquiteto na área de TI, né? Exatamente, um arquiteto de software. Eu já ia Exatamente. perguntar se você tinha mais essa formação. Não. Fábio, você pensou aí também que o cara era arquiteto? Até o Fábio lá ficou na dúvida. É o arquiteto de software, é quem pensa em toda a solução de ponta a ponta, porque basicamente o software é igual você construir uma casa. Primeiro você tem que construir o alicerce, tem que estar bem estruturado, depois você constrói toda a estrutura, começa a construir as paredes e, por exemplo, você faz uma casa térrea. E quando se o alicerce não estiver bem estruturado, na hora que você constrói o segundo andar, o que vai acontecer? Ela vai... E o software é exatamente do mesmo jeito. Se você não estrutura bem a base dele, o alicerce daquele software ali, o que vai acontecer é ele vai crescer. Ele vai crescer, ele vai ficando grande. E de repente, é muito comum a gente ouvir o cliente falando assim, não, coloca só esse botãozinho aqui, muda só a cor do botão. Aí você pega e vira pro cliente e fala assim, isso vai demorar 12 horas. Ele, o quê? 12 horas? Só pra colocar esse botãozinho? Só pra colocar esse botão aqui. Mas é por quê? Porque às vezes não está bem estruturado por trás. Então o arquiteto de software ele pensa numa solução de ponta a ponta, pensa num scale-up, numa eventual evolução e crescimento da aplicação, de tal forma que ela consiga crescer estruturada e dê a resposta rápida, falando em performance, falando em segurança, falando em entrega e tudo mais. Então, voltando, eu estava aqui em Goiânia, já muito bem, já numa posição boa na minha carreira, ganhando bem, estava bem estabilizado. E foi então eu comecei a receber muita proposta para ir para Portugal. E eu pensei, vou mexer com isso não, estou confortável aqui e tudo mais. Tá tranquilo, sua terra natal, comendo piquizinho. Exatamente, piqui, gueroba. Encontrando o Lucivano no fim de semana para cervejinha. Exatamente. E aí quem começou a colocar a pilha em mim pra ir foi minha esposa. Na época eu tava nós vamos fazer 12 anos de casado, eu tava aí com 6, porque nós em 2013 tivemos uma oportunidade para ir pro Canadá. Eu sempre tive o sonho de sair do país e conhecer lá fora e tudo mais. E aí na hora que eu me recordo até hoje que eu estudava muito os processos migratórios, e uma das províncias do Canadá tinha baixado os requisitos. Eu falei assim, é agora que nós vamos. Tava com dinheiro, tava bem, falei, bora. Ela, meu trabalho, minha mãe, vamos ficar por aqui. Eu lembro que nessa época a gente quase separou, né? Por causa disso, tinha ali Primeiro ela incentivou, mas não acreditava que você ia. Quando ela viu que você ia, nem Exato. E aí depois, quando foi em 2018, ela... Agora eu tô preparada para ir. E a gente foi embora para Portugal. Nessa altura eu estava participando do processo seletivo, um para Holanda e outro para Portugal. E o mais engraçado de tudo lá, foi exatamente nessa época. Eu fui para Portugal em setembro e o processo seletivo tinha começado em julho. Só que em agosto é o alto do verão no hemisfério norte. Todo mundo para de trabalhar. Mas é todo mundo mesmo, ao ponto de você chegar lá e num restaurante, principalmente em Portugal, que é um lugar mais baixo, um país mais baixo e é mais quente, que é o contrário daqui do hemisfério sul, você chega lá, tá o restaurante fechado porque os funcionários estão de férias, em pleno verão, cheio de turista. Como assim? Caramba. É impensável, cara, pra nós aqui. O brasileiro tem gente, vamos vender, bora vender, põe gente, põe trabalhar mais, vamos virar à noite. E lá não, lá tá tudo bem. Mais para os países nórdicos, então, nem se fala, nada funciona. Se você for para lá agora, nesse momento, os holandeses e os ingleses estão todos no Portugal e Espanha, porque lá agora está super quente. Vai estar batendo 40, 43, 44 graus lá agora. E o pessoal vai todo mundo para a praia, né? E tá tudo bem. E eu estava participando de um processo seletivo para ir para Holanda, para Portugal, e o pessoal da Holanda sumiu. E ninguém me dava retorno. Eu mandava e-mail e tudo mais. Eu falei, quer saber? Não vou avançar. Não sei se foi porque eu talvez não tenha saído tão bem assim no processo seletivo, ou talvez porque foi mesmo um período de férias. Entretanto, eu decidi aceitar ir para Portugal. Aí eu fui, no finalzinho de setembro, fui alugar a casa primeiro e tudo mais.
Passei uma dificuldade brutal lá. Aqui no Brasil é quase impensável você andar a pé, né? Pra começar por causa do calor, né? Ponto. Também tem uma questão de segurança e tudo não é muito perto. E aí começou a O labuta. pessoal não tem essa paixão que a gente tem por carro, né, cara? Eu tenho alguns amigos que residem lá. É comum você ver pessoas de todas as classes sociais saindo a pé, indo de metrô, que pra gente aqui é impensável, né? Exatamente. O que o pessoal normalmente faz? Você vê muito, porque assim, pra começar, em Portugal, em Lisboa, basicamente tudo quanto é lugar lá, principalmente no centro da cidade, o estacionamento é pago. Deixar carro na rua igual a gente deixa aqui, antes da placa do pare, né? Do proibido parar e estacionar, que você não vai tomar uma multa. Deixar o carro na rua e não pagar o estacionamento, e tem aplicativos para isso que você pode fazer, é quase que impensável. E tem lá as zonas, tem a área vermelha, tem a área azul, tem a área verde, a área amarela, enquanto o vermelho é mais caro, depois vem o amarelo, depois vem o verde, mas é tudo pago. E aí o que o pessoal faz? Deixa o carro próximo das estações de comboio, que é equivalente ao nosso trem aqui, e aí pega o comboio e vai até o trabalho. Depois volta até a estação, pega o carro e termina de chegar em casa. E eu nessa labuta de procurar a casa lá, o que aconteceu? Fui andar a pé, né? Teve um dia que eu dei uma pernada de 5 quilômetros atrás de casa, de sapato. E eu cheguei no hotel no final do dia, eu pensei assim, o que eu tô fazendo? Aí foi bom o treinamento físico que você teve lá no exército. Se não tivesse aí, né, Simone? Mas eu pensei comigo, nesse dia eu cheguei no hotel, liguei pra minha esposa e falei assim, eu vou voltar, não vou ficar aqui. Eu não aguento isso aqui. Por quê? Aqui tinha casa, tinha carro, tava sempre no ar-condicionado, tava numa vida muito estável, tava tudo muito bem. E chega lá, você começa a ter os problemas. Primeiro, adaptação cultural. Eu costumo dizer que nós brasileiros somos muito mimados, no bom sentido, porque uma coisa é você chegar, olá, Osmar, boa noite, tudo bem contigo? Ou então você quer pedir um endereço, ou pegar uma referência, você chega ali embaixo e fala pro porteiro, oi, onde é que é isso, tal? E o cara já te responde, tudo bem. Lá não, boa noite, com licença, eu estou invadindo o teu espaço, o teu momento de concentração. Poderia, por favor, me explicar onde é que é isso? Como é que eu chego? E aí a gente chega, oi, boa noite, oi, onde é que é isso? E o pessoal já fica puto. Primeiro momento já sabe, é brasileiro folgado. Desse jeito. E o que foi a dificuldade maior? Alugar casa. Teve uma leva muito grande de brasileiros. Mas o engraçado que você falou isso aí, que é muito bom viver essa experiência que você viveu, esse choque de culturas, porque do mesmo jeito que a gente vai e encontra uma cultura diferente e a gente acha legal, você tem o contrário. Você tem pessoas que vêm para o Brasil e já gostam desse calor humano que a gente tem, dessa coisa de chegar, conversar, bater papo. Aqui é muito natural isso, né? Exatamente. E na verdade, eles o pessoal europeu até gosta dos brasileiros justamente por causa disso. É muito alegre, é muito feliz. Eles falam que nós somos felizes, que aqui a gente tem sol o ano todo. Você vê, uma coisa tão simples que para nós às vezes... Pô, tá calor, tá difícil. E a gente reclama. É uma coisa que o mundo inteiro quer, né? Só pra você ter uma ideia, tanto que é engraçado. Eu tive na Holanda, uma vez eu fui fazer fui num curso lá, pela empresa. E eu tive na Holanda durante uma semana. Cara, eu vi o sol, as 2 últimas horas, dentro do comboio, indo pro aeroporto. Não se vê o sol naquele lugar. É tudo muito fechado. E isso acaba deixando as pessoas assim mais introspectivas, muito, muito tristes, entendeu? Cara, eu não sirvo para um lugar desse. Muita gente fala sobre isso. Primeiro que eu tenho alguns problemas respiratórios que eu ia sofrer demais. E segundo que eu detesto frio. Parece que a minha estrutura não suporta. Eu fui num evento sábado, que ele começava às 17 horas em Anápolis. E Anápolis você sai, eu fico impressionado. Você anda 60 quilômetros total, né? Que você sai de Goiânia a Anápolis, no total até o destino que eu fui, 60 quilômetros, é tão próximo. E a mudança de clima é radical. Anápolis é mais alta, eu fui com uma blusa longa aqui, porque Goiânia tava pegando fogo no momento. Cheguei no evento às 17 horas, quando eu cheguei, aquele vento frio. Falei, ixi, não vou dar conta de ficar aqui até o final. Deu 8 horas da noite. Um evento tão bom, muito bom, BBQ, que é um churrasco, os caras fazem vários tipos de churrasco, bebida, show.
O evento tava fantástico, mas o frio e o vento, cara, foi chegando uma hora que eu falei, não, pra galera, não dou próxima conta. vez convida a gente. Essa parte de churrasco é boa, também gosto. Essa parte do churrasco eu vou... Só convido vocês aqui pra essa sabatina do podcast, não convido pro churrasco, né? Mas assim, eu não serviria pra um ambiente muito frio, cara, gelado. Se você morasse em Portugal, então aí sim que você ia falar que queria voltar. Porque lá as casas são muito antigas. Mas passa pelos processos também de adaptação, né? Chega uma hora que você começa a gostar um pouco, né? Foi só no segundo inverno, porque no primeiro me passou muito frio dentro de casa. Mas hoje, quando você vai pra lá, já é tranquilo? Já Sim. consegue gostar do frio? Eu tive em Caxias do Sul, agora em junho, e eu peguei 2 graus lá e ventando bastante. Mas eu tava tranquilo, tava tudo muito bem, porque você aprende a lidar com frio. É proteger as mãos, para quem tem problemas com frio sensível nas mãos, proteger os pés, proteger o peito, entendeu? Aí eu cheguei a pegar, numa das minhas viagens, cheguei a pegar -2 em Paris, nevando lá fora, e tava tudo bem. Porque se você aprende a lidar com isso. No primeiro inverno nós chegamos lá em outubro, eu cheguei em setembro, depois começou outubro, e o inverno lá é final do ano. Tanto que pra eles lá é super engraçado, que eles falam assim, vocês passam o inverno com calor, isso é super estranho. E a gente passa inverno no frio lá, remete aos filmes de Natal, né, que a gente vê muito hollywoodiano. Goiânia é tão louco que você esquece, né, Exato. das estações do ano. Pra você ver, quanto tempo que a gente não passava um friozinho gostoso igual a gente teve no último ano. Eu não tinha agasalho, não é só eu não, quase ninguém tinha agasalho. Todo mundo correu pro shopping, porque ninguém tinha. Não, mas o agasalho que o pessoal corre e usa aqui, parece que vai nevar, né? Mas assim, é porque é novo, você não tá acostumado. Você pega um frio aqui de 17 graus, tá todo mundo coberto, o pessoal não sai em Goiânia, você pode observar, não sai não, no frio aqui. Imagina ficar -2, -3. Exato. E aí o que acontece? Os brasileiros que chegam lá em Portugal na época do frio sofrem bastante. Primeiro, não sabe lidar com o frio. Segundo, não está acostumado. E terceiro, dá muita umidade. Aí você fica naquele trade-off entre, ok, eu deixo a janela aberta para a casa poder respirar e não dar umidade, depois o teto tá cheio de bolor, ou eu fecho a casa para não passar frio e depois tem problema com mofo, entendeu? E aí problema respiratório aumenta. Então, a gente morava em frente a um parque, cheio de árvores, num 3º andar. E aí, do lado esquerdo tinha um prédio de 4 andares, do lado direito tinha um prédio de 6 andares. E aí o sol virava de noite, o momento mais quente do sol, ele escondia atrás das árvores. Na hora que ele ia sair, ele escondia atrás do outro prédio. Na hora que ele saía no fundo da casa no outro dia, no final do dia, já estava frio já. E a casa dando muito mofo. E sua esposa adaptou bem? Minha esposa falava assim... Eu tenho comigo de que a gente vai passar apenas 5 anos aqui em Portugal. E eu falava, o quê? Daqui só pra cima. Voltar pro Brasil eu não volto mais. E você tá aqui de volta. Depois de quanto tempo? 5 anos. É uma coisa que eu costumo dizer. Praga de esposa e de mãe pega. Não vai contra que é terrível. Cara, e foi tão engraçado... Voltando um pouquinho na história, porque eu fui para trabalhar como team leader, como tech lead. É aquele cara que está mais evoluído tecnicamente e cuida dos mais júniores e dá a direção mais técnica ali. Eu fui para trabalhar num projeto na área de crédito para empresas dentro de um banco. Nós íamos fazer ali um sistema para análise de crédito para grupos de empresa. E aí depois cresceu um projeto ao lado da nossa empresa, depois cresceu outro projeto ao lado da empresa. E aí, como eu estava bem tecnicamente, estava muito confortável, aí eu fui assumindo ali, dei alguns toques no outro projeto, a partir do momento que eu fiquei como arquiteto de software, chefe desses 3 projetos. E aí, isso dentro do mesmo cliente. E depois disso eu passei a dar apoio nos demais projetos em outros clientes da empresa. E o que foi o mais interessante de tudo isso? Eu fui para trabalhar como terceirizado para a AskBlue, que é a empresa na qual eu estou hoje. E aí, quando deu 7 meses, nós fizemos ali um acordo, eu ia sair da empresa, porque eu tinha recebido uma outra proposta, mas eu pensei, a AskBlue disse que tinha interesse em ficar comigo, porque lá em Portugal
É muito comum haver terceirização, até quarteirização e quinteirização de mão de obra. Eu já vi isso lá acontecendo. E aí eu falei, não, deixa eu Qual que é a ouvir. diferença que tem da terceirização deles para a nossa? Nenhuma. Igual. Só que lá acontece com Mas muito tem mais qualidade intensidade. na terceirização? Porque aqui o que sempre gera um impasse na terceirização é a empresa que preocupa com serviço final. Sempre tem problemas com a terceirização. O que acontece? Lá, a terceirização nada mais, nada menos é do que eu tenho um colaborador na minha empresa e vou alocá-lo dentro de um projeto no meu cliente. E é o meu cliente quem vai gerir o colaborador. Certo. Pronto, cabe a mim procurar o melhor perfil de recurso para se adequar e fazer fit ao perfil do meu cliente. Pronto, e muitas das vezes o que acontece? Aí eu tenho um cliente, mas não tenho um colaborador. Mas aí o Josmar tem o cliente, tem o Entendi. colaborador. Josmar, olha, quanto é que você cobra pela hora desse recurso? Aí eu vou colocar a minha margem e vou passar para o cliente. Só que, entretanto, acontece de às vezes você também não ter. Aí o que você vai fazer? Vai no Lucivano. Lucivano, olha, tem um colaborador, tem aqui um cliente que potencialmente pode alocá-lo. Aí você vai e passa para mim, ele passa a rate dele, você passa a sua, eu passo a minha para o cliente e tá tudo bem. E acontece isso. É muito natural isso lá. E eu estava trabalhando nessas condições, tinha recebido uma outra proposta e, entretanto, o que aconteceu foi, ó, deixa eu ouvir o que a Ask Blue tem a me dizer. Disseram que tinha interesse em ficar comigo após um ano. E aí, quando eu cheguei neles, falei assim, olha, recebi uma outra proposta, assim, 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 mas não estou aqui fazendo leilão, mas, entretanto, gostaria de ouvir, se vocês têm interesse, o que vocês têm a dizer, porque eu não vou sair só porque sim. É também uma questão de palavra e também tá ali cumprindo o trato. Pronto. E aí eles pegaram e falaram assim, não, nós temos sim interesse em ficar contigo, vamos entrar num acordo com a tua empresa. E, entretanto, foi aí que eu comecei que eu passei pros quadros da Ask Blue. E engraçado foi, o pessoal lá disse que eu fui o primeiro jogador de futebol lá, né? Que eles compraram, que eles pagaram uma multa pra eu poder ir. Acho que foi 14 mil euros, alguma coisa nesse sentido, assim. Pra eu poder passar, pra suprir aquele tempo ali. Como tava importante, De- até de- passe. de- Tá? Olha isso aí, rapaz. É que eu tô olhando aqui. Pra poder suprir aquele Fábio tempo já tá na antes do dúvida contrato. ali se é arquiteto, jogador de futebol. O que é, né, Fábio? É muita coisa, né? E aí foi criado um departamento em 2019, em maio de 2019, para eu poder gerir, que era o departamento que ia cuidar da parte toda a arquitetura dessa plataforma low code que a gente estava trabalhando, chamado Innovation Lab, com o nickname ali de iLab. E aí eu comecei, no início era Equipe, né, que era só eu que estava no departamento, e comecei a apoiar em todos os projetos. Então eu saí do projeto no qual eu estava e comecei a dar apoio em todos os projetos. Para olhar para arquitetura, para olhar para performance, para olhar para boas práticas, do que estava sendo feito nos nossos projetos. E aí nisso, consequentemente, o que a gente fez? Aumentou a qualidade da nossa entrega e diminuiu o nosso suporte. Michael, só uma pergunta. Você, igual você estava falando de questão de cultura, e a questão de chegar e de ser brasileiro, o europeu tem um certo pé atrás com o brasileiro, você conseguiu passar bem, liderar a equipe, e o pessoal não tinha um certo preconceito por você ser brasileiro, tá chegando, ser novo na empresa? Um nin, um não e um sim. Por quê? Porque o europeu ele é mais retraído. Não é que ele é desconfiado. Vamos dizer, sim, é desconfiado. E principalmente o português. Mas só que assim, ele é desconfiado até te conhecer. Quando ele te conhece e confia em você, é como se você fosse o melhor amigo dele, como se você fosse a melhor pessoa. Para um português te chamar para ir na casa dele, é porque de fato ele confia em você. Não é igual aqui que a gente já conhece o cara de manhã, bate um papo com ele, olha, bora lá em casa fazer um churrasco amanhã, entendeu? O Lucivano tá igual português, ele nunca me chamou pro churrasco na casa dele, não. Na próxima, vai. Mas aí teve essa distância e principalmente também por causa da barreira da língua. Mas, Marco, não é tudo português? Não é tudo A gente português. tem que estar aqui, tem a impressão de que é fácil, mas não é, né? Eles falam muito fechados. No banco onde a gente trabalhava, lá tinha a área de refeição lá. E era um open space.
e muito barulho e tudo mais. Na primeira semana, nas 2 primeiras semanas, eu sentava, o que eu fazia? Eu tava observando, tentando ali ganhar o meu espaço, aí a gente saía a equipe para poder ir almoçar, e o pessoal acaba conversando. O fato de você morar fora é bacana? É bacana. Só que não é a mesma coisa, você parece que não é dali, você não se sente dali. Como, por exemplo, lá eles tinham umas conversas que eram muito culturais e regionalizadas. Por exemplo, se alguém chega um gringo aqui e a gente fala pra eles assim, é pra acabar com o piqui do Goiás. O que o cara vai imaginar disso? O que isso significa? Né? E aí e eu não conseguia perceber eles. Não conseguia mesmo entender o que eles estavam falando. Até mesmo que eles falam muito fechado e muito barulho. Aí o que eu passei a fazer? Eu passava na linha de servir na frente de todo mundo e sentava no meio da mesa. Pra eu conseguir ouvir com os 2 ouvidos, porque eu ouvi só com um e o barulho do lado de cá. E aí foi assim que eu comecei a me acostumar a ouvir. E aí passei a integrar mais. E aí depois disso, quando eu comecei a passar a dar apoio técnico nos nossos projetos, aí eles passaram sim a confiar um pouquinho mais. Que aí você ganha um pouco mais de autoridade técnica no assunto. E a culinária, tem muita diferença? Você acostumou rápido? Porque eu vi um pessoal lá, uma amiga minha foi passar um período na Europa e ficou uns dias em Portugal. Aí a amiga dela chegou com um pão pro café da manhã. Ela falou assim, mas você comprou esse pão velho aí, esse pão duro aqui desse jeito? Ela, não, esse aqui é o que a gente gosta, porque o pão que a gente não come aqui, o formato de pão que a gente não come é o que eles mais apreciam, que é o pão durinho. Uhum, exatamente. Sim, a culinária tem uma certa diferença. Principalmente na questão, os doces são excelentes. Tanto que os doces lá, eu não sei se vocês sabem, antigamente os doces em Portugal era muita base de ovo. E o doce era medido, a qualidade que o doce era quão bom pela quantidade de gemas que ele tinha. Vocês sabiam disso? Não. Porque o que acontece? Teve uma época que o rei proibiu, porque as terras eram muito da parte da igreja, e a igreja cobrava o pedágio para o pessoal passar. E o rei proibiu a igreja de cobrar pedágio. E aí o que a igreja passou a fazer? Passou a fazer doces para poder sustentar e continuar tendo ali a mesma receita. Exatamente. Tanto que o que eles faziam? Eles usavam ovos, claro de ovos, os padres usavam para engomar a lapela. Olha só. E aí sobravam as gemas. Aí jogava aquelas gemas fora. Aí depois, quando viu a receita caindo, eles passaram a fazer doces com as gemas. E aí o doce era tão bom. Eu falei assim, esse doce é bom? Se esse doce é bom, isso tem 6 gemas. 6 gemas. É porque o doce era muito bom, entendeu? Se tem muita gema, tem qualidade. Exatamente. E o mais engraçado de tudo, a gente tem um erro muito grande quando chega lá. Me dá um pastel de Belém. O pastel de Belém, em Lisboa, só é de Belém se for em Belém, próximo ali da torre. Se for fora de Belém, é pastel de nata. Mas é justo, ué. Aí você chega lá e fala assim, Belém, olha, né? me dá um pastel de Belém. Aqui não tem pastel de Belém, pá. Sim, eu tô vendo. Isso não é pastel de Belém. O que tu queres? Eu quero isso aqui. Isso é pastel de nata. Tá, então me dá um pastel de nata, Tuga. Eu tenho uma amiga portuguesa. Minerais, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga portuguesa, eu acho bonito demais o sotaque deles, cara. É muito bonito. O sotaque feminino português ainda é mais bonito. É mais bonito. Tive pouco contato, mas eu vi isso mesmo. O feminino tem um... Mas... Ice Blue. É Ice Blue mesmo? Ask Blue. Eu tô falando Ice Blue já. Ask Blue. Me fala da empresa. O que é o principal produto dela? A Ask Blue a Ask Blue é uma consultoria já internacional, após a abertura da operação no Brasil, e eu já chego lá. Conta um pouquinho como é que foi a idealização disso. Que trabalha basicamente com serviços. Serviços para que setores? Bancário, seguros, saúde, indústria, varejo, esportes e alguns outros ramos de atividade. O que é uma empresa de serviços na área de tecnologia? Quando a gente fala muito na área de TI, que produto que você vende? É um ERP? É um sistema de fazer edição de vídeo? É um sistema de fazer controle de estoque? É um sistema de fazer vendas? E tem muito das customizações. É fazer a medida, é tailor-made, é conforme o cliente quer. E nós fazemos serviços à medida. Muito para o setor, como eu disse, para o setor financeiro, para o setor bancário. Então ela foi uma empresa que começou em 2013
e com origem portuguesa, e que agora em 2022, completou 10 anos agora no início de junho, mais especificamente no dia 7 de junho, e quando foi no final do ano passado, nós decidimos abrir uma operação aqui no Brasil. Não é que nós decidimos abrir uma operação no Brasil. Quando cumpriu a profecia da sua esposa, 5 anos. 5 anos. Mas na verdade não foi uma decisão de abrir uma operação aqui no Brasil, foi uma decisão de retomar o projeto de abrir uma operação no Brasil. E por que disso? Início de 2020, eu tinha feito, juntamente com um dos diretores da empresa, que na época era um senior manager, a gente fez um plano de negócio para abrir uma operação no Brasil. Por quê? E basicamente a operação no Brasil era para ter capacitação para os projetos de Portugal, que é ter pessoas aqui, porque aqui nós temos uma quantidade maior de pessoas, e eu já falo um pouquinho uma coisa muito interessante sobre Portugal, e para reforçar os projetos lá para Portugal. Porque lá acontece muito o seguinte, a Europa é pequenininha. A Europa cabe, acho que uma vez e meia, quase 2 Europas dentro do Brasil. O Brasil é um país continental. Enquanto aqui é quase que impensável você passar 4, 5 anos dentro de uma universidade e depois ir para atuar em outra área, lá não, lá é muito comum. Nesses 3 projetos que eu te comentei, que estava dentro do banco, éramos 12, as 3 equipes. E só eu e mais um éramos de IT. Tinha pessoas de matemática, de física, tinha um engenheiro astrônomo, tinha... O que é o Haiti? Então o pessoal vai pensar que é o país lá do haitiano. Éramos só eu e mais um de TI, de tecnologia da informação. Que tínhamos base técnica. O restante era tudo de outra área. Era física, matemática, engenheiro biomédico, eu tinha uma geógrafa, eu tinha uma nutricionista na equipe. Por quê? Porque como tem poucas vagas, poucas áreas de serviço para algumas áreas, pouca disponibilidade de vagas para algumas áreas, o que acontece é, eles acabam fazendo uma migração de outra área. E como nessa tecnologia low code é muito simples, muito fácil de desenvolver, e isso é muito bom, por quê? Porque essas pessoas vêm de outras áreas trazendo conhecimento. Porque o TI hoje, a tecnologia hoje, ela é uma área meio, nunca é uma área fim. Você já viu hoje tecnologia para poder vender tecnologia para alguma coisa? Não, quem compra tecnologia vai usar a tecnologia para fazer outra coisa. Por exemplo, ela é sempre o meio, né? No teu caso de podcast, por exemplo, você faz uma assinatura, uma subscrição de uma ferramenta para poder fazer edição dos vídeos. Não é a tecnologia que é. Você vai usar a tecnologia para a finalidade de editar os vídeos do meu podcast, certo? E aí, se quem está propondo uma ferramenta para edição de vídeo não conhecer de edição de vídeo, como é que ele vai propor uma solução para aquilo? É por isso que acaba atraindo áreas diversas. Exatamente. Como é que eu vou propor um software para contabilidade se eu não sei nada de contabilidade? Um software para medicina se eu não sei nada de medicina? Então, TI é uma área meio, não é uma área fim. E a adição, a vinda de outras pessoas, isso agrega muito. Porque, por exemplo, se eu tenho alguém, por exemplo, de educação física trabalhando com TI, em que projeto que eu vou colocar ela? Num projeto para esporte. Se eu tenho uma pessoa de nutrição ou de enfermagem trabalhando, eu vou colocar que tipo de projeto? Para a área de saúde, porque ela tem conhecimento, ela sabe conversar com o cliente. O que é um diagnóstico? O mais engraçado, Mike, que eu tô aqui viajando na sua área, é que todo mundo precisa de vocês. Todo mundo é seu cliente, cara. Toda empresa praticamente é cliente dele. Talvez não esteja no ponto de corte dele, mas todo mundo é seu cliente. É verdade, mas infelizmente hoje tem ali uma barreira ainda, principalmente que as pessoas ainda não conseguem enxergar isso, né? Que TI é uma área de custo. Não é uma área de investimento. Ele não entende que TI é solução. Exatamente. Por exemplo, hoje em dia, o que as empresas fazem? Vendem. Você vende consultoria empresarial, alguém que tem um supermercado vende produtos, alguém que tem uma clínica odontológica vende serviços odontológicos, é vender. Mas, por exemplo, se eu chego hoje dentro de uma clínica odontológica oferecer um serviço de TI para um dentista, ele vai falar assim, mas pagar isso tudo num software?
Ele nem olha a solução que você está propondo e nem a capacidade de adaptação que o seu serviço, o seu software tem. Ele só olha o preço, né? Exatamente, exatamente. Isso quando a gente começa a falar em empresas maiores, o que acontece é, aí a área de TI começa a ficar mais inchada, começa a ficar mais cara, entre aspas. Mas não é mais cara, a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor. Agora, por exemplo, para um empresário que tem uma área, tem uma indústria, por exemplo, será que se ele deixar de investir 2, 3% do faturamento dele anualmente no TI, quanto é que ele vai deixar de faturar? Quanto é que ele vai deixar de crescer? Percebe? Muitas das vezes, se eu investir 1 milhão num software e o empresário passa assim, mas eu vou comprar um software de 1 milhão, com esse 1 milhão eu pego e faço mais produtos e transformo 1 milhão, por exemplo, em 2,5 milhões. Sim, isso é verdade. Mas e que tal você comprar o software para depois pegar esses 2 milhões que você ia fazer em talvez 5, 6? Porque a TI hoje em dia é um facilitador. Por exemplo, quando Ainda mais que hoje nós estamos conectados 24 horas, né? Então toda empresa precisa disso para ela ter essa robustez de dados para tomar decisão. Assim, a dificuldade do empresário é que ele não identifica que hoje praticamente você não vende mais o produto da sua empresa. Você vende dados. Hoje as grandes empresas do mundo vendem o quê? Dados. As Big Tech hoje é só dados, né? Teve até um caso aqui em Goiânia de um conhecido da gente, não vou citar nome de marca, mas que vendeu a empresa dele, vendeu por 15 milhões na época. Isso em 2014, 2015. E eles achou, era da área que eu trabalhava, na área de esporte, né, de produção de roupa esportiva. Achou que o pessoal ia vir, chegar aqui, pegar o maquinário, pegar... A galera chegou, só quero o servidor. Quero o servidor de vocês, mais nada. Maquinário, a parte de produção de vocês, a gente não quer nada. A gente só quer os dados e o conhecimento que vocês têm aqui. Levou os dados e pronto, acabou. 15 milhões nos dados. E aí a galera não consegue enxergar isso, boa parte, né? Nem todos não conseguem enxergar isso, que os seus dados é muito mais valioso do que a sua empresa. O conhecimento que está ali é muito mais valioso. E aí ainda tem boa parte hoje da dificuldade dentro das empresas, que é a concentração de conhecimento. E aí alguns gestores, pelo medo, né? Não vou passar isso para o sistema porque vou ser demitido, vai me substituir. Só que eu falo, todo mundo tem que ter o direito, pelo menos, de morrer, né? Agora, vocês dois que são da área de TI, bons conhecedores, só tem uma parte que eu tenho uma certa empatia com o empresário, o médio e o pequeno. É que o orçamento dele é muito enxuto. Ou seja, ele mata um leão hoje para comer amanhã. Como dar o primeiro passo na tecnologia, no TI, trazendo isso para dentro da empresa, para essas pessoas? O que você falou é verdade. Muitas das vezes quando a gente chega, e atenção quando eu falo que a grande dificuldade hoje que eu vejo dos empresários investirem em TI, porque vê isso como um custo, não é por culpa deles, também não é por falta de conhecimento. Imagina, como eu comentei no início, empresa é para dar lucro, ponto. Aquela questão de Santa Casa da Misericórdia não é aqui. Não é. É para dar lucro. Se não estiver dando lucro, atenção. E ele não tem o time, a gordura que o empresário grande tem para queimar, é para testar. Não, vamos testar isso aqui, Maico, vamos ver o que dá. O colaborador que está trabalhando hoje numa empresa que não dá lucro, atenção, abre o olho. Porque pode ser que você não esteja num lugar estável. Esse é o meu ponto de vista. A empresa tem que dar lucro. Simples assim, ponto. É um número menos o outro tem que dar positivo. E quando a gente fala que a grande dificuldade dos empresários hoje em entender que TI é um investimento e não um custo, é justamente porque ele não vê valor agregado. E quando você não vê valor agregado, a primeira coisa que você faz, por exemplo, na época da pandemia, muita gente teve que cortar custo, teve que cortar alguns gastos. O que a gente teve que cortar? Primeiro, era as saídas, até mesmo porque também não podia sair. Mas na hora que a gente está com o cinto apertado financeiramente dentro de casa, a primeira coisa que você faz? Corta as saídas, certo?
O restaurante, Corta a o lazer, sexta-feira, corta o entretenimento, corta tudo. começa a perder valor, certo? E se o empresário hoje não ver valor agregado na TI, em softwares para o sistema dele, que vai ajudar ele a crescer, ele não vai comprar, ele não vai investir. Ele não vai investir. Então, o que é que eu sugeriria nisso? A primeira coisa, é uma coisa que o Luciano falou, tem que ter controle dos dados. Simples assim. Simples assim. Eu gosto de almoçar num restaurante aqui perto. É um restaurante simples, é barato, tem a comida boa, e eu tenho uma proximidade muito grande com o dono de lá. E aí, uma coisa que ele faz, ele dá um cartãozinho, toda vez que você almoça lá, ele dá uma assinaturazinha, e depois disso, quando você completa o cartãozinho, você tem uma refeição gratuita. Só que eu sempre esqueço o meu cartão. Eu sempre esqueço. E eu perdi, meu cartão estava quase completo, eu perdi. Aí eu peguei e falei pra ele assim, olha, por que você não faz? No Excel, você não precisa comprar um sistema nenhum. Atenção, Excel é gratuito. Você não precisa comprar sistema nenhum. Por que você não faz? Pega o telefone da pessoa e depois você coloca a data em que ele almoçou e o valor do almoço. E toda vez que ele vier, olha, qual que é o seu telefone? Aí número tal. Aí você vai lá, anota, você começa a pegar dados. Se o Lucivano almoça lá uma semana e depois ele some durante outra semana, opa, com o próprio Excel ele já consegue identificar. Exatamente. Através do número do telefone do Lucivano. Ele não sabe quem que é o Lucivano, não sabe se é homem ou se é mulher, qual que é o sexo, não sabe qual que é o nível financeiro dele, não sabe onde ele mora, mas isso é só inicial. Depois o que ele pode fazer? Ele começa a olhar o ticket médio. Se o cara almoça todo dia ali, dá um valor, ele sabe assim, se o peso do meu almoço é esse, e eu sei que esse peso aqui para uma pessoa é entre 450 e 500 gramas para um homem, isso é bom. Se eu sei que ele almoça um determinado valor, eu sei que ele não está consumindo uma bebida, um refrigerante, uma água tônica, não está comprando um picolé que fica ali na frente. Será que a disposição das balas e dos sorvetes que estão ali tá boa? E aí ele começa a saber do ticket médio e a frequência. Se o Lucivano falta 10 dias, ele pode mandar uma mensagem. Lucivano, olha, te dou aqui um cupom de desconto aqui de 5% na próxima refeição sua. Se o Lucivano falta 30 dias, depois você aumenta o cupom de desconto. Entendeu? E aí você começa a ter dados. Numa pandemia, os restaurantes tiveram muita dificuldade, porque as pessoas não estavam indo mais. Se ele tem o telefone do Lucivano e pergunta se ele quer receber uma entrega, um delivery, ele vai continuar vendendo. Essa sugestão é boa, porque você coloca o empresário para pensar, o pequeno, na importância dos dados. Você começa primeiro por um Excel, só para você entender que não adianta você... Você falando isso aí me fez lembrar quantos cartõezinhos desses, fidelidade, eu recebi, perdi, esquecia e não dava continuidade. Exatamente. Porque o objetivo ali do empresário é o quê? O objetivo dele é ter seus dados e observar a sua constância ou a sua ausência. Não, quantas vezes o Lucivano vem, por que ele não está vindo? Esse é o objetivo ali do cartãozinho de fidelidade. Mas, assim, a questão de dados, eu sou meio enlouquecido na questão de dados, falo disso para vocês o tempo inteiro. E eu aprendi isso com meu pai, cara. Meu pai sempre foi muito empreendedor. Meu pai tem 4ª série. Na época tocava supermercado. Abriu o supermercado dele em 79, o primeiro supermercado dele. Mas e aí? Você vai me falar que ele tinha os dados? Ele tinha os dados, porque era tudo anotado. Ele sabia o lucro da mercadoria dele, ele tinha o supermercado, ele sabia o lucro, o custo, sabia tudo. Ele tinha tudo na mão dele. Não, quem entende a importância de dados... Ele faz manual, mas ele faz. Sim. O problema é que a maioria tem esse déficit de não entender a importância. Acha que é perca de tempo. Mas por quê? Porque, por exemplo, vamos supor, vamos continuar falando do dono do restaurante. O cara tem que acordar às 5 horas da manhã. Para 5h30, 6 horas, ele está no Ceasa para garantir o melhor tomate, o melhor alface, para depois ele passar no açougue e comprar a carne, e depois ele garantir que as cozinheiras chegam a tempo, ele abrir a cozinha para o pessoal cozinhar. Ele está muito envolvido no operacional. Dono de empresa não pode pôr a mão na massa. O CEO de uma empresa, como o próprio nome diz, é chefe do escritório de estratégia. O cara tem que estar pensando estrategicamente. O que eu vou fazer? Cara, Michael, mas empresa pequena, como é que vai ter um CEO? Muitas das vezes o cara bate os canteios, corre para cabecear, talvez defende,
apita, sai para poder comemorar, logo já tem que voltar para reorganizar o time, vai balançar o bandeirão. É isso que o empresário faz hoje eu constantemente. Acho que a gente pode acrescentar o seguinte, eu parto do pressuposto daquela frase do Érico Rocha, feito é melhor do que perfeito. Então, se tratando de uma estrutura como é a nossa, que não oferece incentivos para o cara que está começando, porque o empreendedor, o brasileiro ele é empreendedor de natureza, né? O cara se vira nos 30, como se diz o Faustão. Então, eu acho que até por um período, o cara que começou, que tem um recurso escasso, começou a empresa hoje, ele não tem nada que manda o figurino da administração. Ele não tem nada, ele não tem grana, ele está começando com a cara e com a coragem. Isso é o perfil empreendedor. Ele pode até por um período curto fazer isso. O cara tem que entender que a empresa dele é por estágios. Para ele sair de empreendedor para se tornar um empresário, ele tem que ter essa consciência. O problema é que tem alguns que se envaidecem e não tem essa consciência. É sempre em primeira pessoa. Eu comecei assim, eu não preciso fazer isso porque eu saí do zero e estou faturando isso. O cara não entende que são estágios em que a gente vive. Na vida é assim. Você não começou no exército, lá recurso escasso, depois teve que dar 2 passos atrás para hoje chegar na posição que você está. Então, acho que no empreendedorismo, o cara tem que entender que isso é por um período. E ter sempre em mente que, mesmo que seja de madrugada, você que está começando aí, está trabalhando 12 horas por dia, nem que seja 1 hora por dia, você tem que parar e ter essa contabilidade. Porque se você não tiver, margem nenhuma de lucro suporta isso. Não, e muitas das vezes, você falando sobre vaidade, muitas das vezes eu vejo alguns empresários, minha empresa faturou X milhões. Minha empresa faturou 10 milhões esse ano, faturou 20 milhões, 30 milhões. Mas tá, quanto é que ela deu de lucro? Essa pergunta eles não têm. Essa resposta eles não têm. Faturamento é vaidade de empresário. O importante é lucro. Não adianta nada a empresa dele faturar 15 milhões no ano e dar de lucro líquido 300 mil. Talvez seria melhor ele faturar 6 milhões, reduzir um pouquinho para não querer abraçar o mundo, fatura 6 milhões, mas dá 800 mil de lucro. Por que não? É o que a gente costuma dizer que é o projeto de um tostão, né? Não é um projeto de 1 milhão, né? É o projeto de um tostão, que gasta uma energia brutal para pouco resultado. E isso não é forma de trabalhar, porque ele limita o próprio crescimento. Ele limita o crescimento da empresa, limita o crescimento dos colaboradores, limita a expansão dele mesmo. Então, nesse caso, Maico, para a gente conseguir atingir essa faixa etária de cliente, até para você, tem que fazer um trabalho de educação, né? De gestão. Exatamente. Até a pergunta que eu ia te fazer, Maico, qual que é a dificuldade? Porque você falou da dificuldade cultural que você teve no Brasil e Portugal. E aí você teve na Europa, onde o pessoal tem uma cultura completamente diferente de gestão. Qual a dificuldade que você está tendo hoje aqui no Brasil com essa questão do empresário, com a cultura do empresário? Você está sentindo muita diferença? É mais ou menos na mesma pegada? Qual que é a... Deixa eu só dar um step back aqui, dar um passo atrás aqui e falar um pouquinho por que eu hoje estou no Brasil sempre que eu falava lá atrás, quando minha esposa falou assim, eu tenho no coração que a gente vai voltar com 5 anos, e por que eu estou aqui hoje? Não esquece a tua pergunta que eu já respondo. Quando a gente começou, em 2020, que eu tinha comentado que tinha um plano de negócio aprovado pela comissão executiva da empresa para vir para o Brasil e abrir uma operação aqui, a minha ideia era, eu faço, estruturo e deixo para alguém tocar, mas eu não volto. E aí, na semana de eu viajar para o Brasil para fazer as primeiras análises, juntamente com um dos diretores, que na época era senior manager, caíram a pandemia, fecharam as fronteiras, e aí nós humildemente tivemos que pegar nosso projeto e colocar na gaveta. Quantos projetos foram engavetados, hein, na pandemia? Nossa, nem fala. A pandemia, olhando, eu gosto sempre da perspectiva do copo meio cheio, do que do copo meio vazio. A pandemia foi bom que quebrou aquele paradigma de funcionário trabalhando de casa, tá sentado no sofá, não produzindo. Mas não, isso não é verdade. Quantas vezes eu trabalhei muito mais dentro de casa, e até hoje quando eu tô de casa, eu trabalho muito mais do que quando eu venho pro escritório. Mas também, tá no escritório e tá com os nossos colegas também, isso é importante, porque isso às vezes destrava, desnuveia ali a cabeça ali. Você sai um pouquinho do seu ambiente de casa também. Quantas vezes eu não já peguei colaborador nosso que tá ali aflito, que não consegue resolver, olha, bora tomar um café? Aí o cara, só o fato dele levantar, dar uns 2 passos, respirar, chegar ali e pegar algo, opa, achei a solução. Ele volta sem nem tomar o café, sem nem ter falado nada.
entendeu? Às vezes é só dar uma desligada uns minutinhos, Exatamente, exatamente. E aí, quando foi, aí fomos todo mundo pra casa e tudo mais, e a gente muito aflito, eu e minha esposa e minha filha muito aflitos lá em Portugal, vamos lá no Brasil visitar, mesmo na pandemia, vamos passar o Natal lá, porque a gente não sabe quando é que a gente vai e se de fato a gente vai conseguir ver os nossos familiares depois. E a gente arriscou e veio. Pronto, e aí nesse cenário o que aconteceu? Eu vim, trabalhei antes de fechar as fronteiras outra vez, consegui pegar o último voo que saiu de Portugal para vir para o Brasil e vim passar, continuei trabalhando daqui, e nessa época eu estava num projeto para os Estados Unidos e continuei trabalhando daqui. Aí depois entrei de férias. E o mais engraçado, os momentos que a gente tem as melhores ideias é quando a gente está relaxado. Aí tava lá na casa da minha mãe, deitei lá na rede, tava lá mexendo nos feeds do Google. E eu tava terminando um projeto dos Estados Unidos e ia começar um outro projeto, assim que eu voltasse de férias, o projeto tava começando a fase de setup, assim que eu voltasse de férias, para um banco, outro banco em Portugal. No qual o projeto a gente tinha que garantir as passagens, a produção e banco. Não se faz passagem e a produção, não se coloca uma nova versão do software em produção durante o dia, porque durante o dia a gente está utilizando, né? E isso é sempre à noite. E aí eu tô lá deitado na rede, tô lá e fui ler aqueles feeds do Google. Aí eu vejo, primeira foto oficial do buraco negro. Aí eu peguei, vou ler isso aqui. Do que se trata. Por isso que eu acho que é muito importante a gente estar sempre curioso e não só estudar coisas da nossa área, pra gente também não ficar num mundinho fechado. E aí, como é que aconteceu? Resumindo aqui. Aqueles telescópios, aquelas parabólicas gigantescas e aqueles satélites que ficam fora da Terra, eles chamam de lentes. E a foto foram tiradas várias fotos de um buraco negro e o projeto juntar as fotos de forma igual o Google Street View, de forma que tenha uma imagem nítida e que faça sentido. E aí eles tinham que calcular o tempo, que a foto foi tirada, depois o tempo de transição, tinha satélite no deserto, tinha satélite na neve, tinha satélite fora do planeta, e eles tinham que juntar as fotos para criar juntar as várias fotos para ela ficar bem encaixadinha e fazer sentido. E como é que rolou o projeto? O projeto foi 24/7 durante 2 anos, gerenciado por uma gerente de projeto americana de 29 anos. E o mais bacana de tudo, qual foi a sacada dela? Que utilizou as time zones do mundo todo. O projeto, por exemplo, começava em São Paulo, que está GMT-3. E depois ele passava, por exemplo, por Nova York. E depois passava na costa oeste dos Estados Unidos. Depois ele começava na Austrália. E assim por diante. E como é que era a sobreposição? Eu começava a trabalhar. Aí eu trabalhava, desenvolvia 4 horas. E começava a trabalhar, fazia a análise do requisito, 2 horas. Desenvolvia 4 horas. E depois tinha uma sobreposição com você que estava num outro time zone diferente da minha. Aí eu fazia a passagem do que eu tinha feito para você durante 2 horas, você desenvolvia 4 horas e depois passava pro Lucivano as suas últimas 2 horas, que eram as primeiras dele. Que legal. E depois você girando um número. Cara, foi fantástico. Aí calma aí. Se nós temos que dar suporte ao banco para passagens da produção depois de meia-noite, por que não que a gente não pode usar a pessoa no Brasil? Aí na hora eu peguei o telefone, liguei pra minha diretora e eu tava de férias nessa época. Eu falei assim, Ana, por que a gente não usa a time zone do Brasil? Ela, como assim? No projeto do cliente XPTO, nós poderíamos colocar alguém do Brasil, ele vai entrar mais tarde, vai ficar até mais tarde e ele garante as passagens. E o que acontece? Quando a gente ficava fora de horas lá nesse cliente, e em vários outros também, eles têm a prevenção e se você é acionado, eles pagam a intervenção. E é por hora, é taxímetro ligado. E eu fiz uma conta básica e eu consegui economizar em 6 meses 20 mil euros no projeto. Que cliente que não quer economizar isso? Todo mundo, né? Entendeu? Aí ela falou assim, gosto da ideia. Vamos ligar pro Client Manager, que era o gestor que cuidava do cliente. Aí apresentei para ele, Paulo, tem isso assim. O que você acha de usar alguém no Brasil? Ele gosta da ideia, vamos falar com o cliente. O cliente, tá aprovado. Eu falei, em contrapartida eu quero que você aumente a minha equipe. Porque éramos somente 2, colocando mais um no Brasil, íamos para 3, só que assim não ia dar. Aí eu falei assim, eu quero uma 4ª pessoa. Mas não sei se vai funcionar. Vamos testar. Se funcionar,
daqui 3 meses a gente conversa, ok? Ok. E a gente começou a fazer isso. E aí a pessoa entrava aqui às 11 horas da manhã, às 10 horas da manhã, e ficava até às 19 com 1 hora de almoço, que era no horário de verão de lá, que era 11 horas da noite. E nessa brincadeira, ao invés dele pagar desde 7 horas da noite até meia-noite, ele pagava só das 11 até meia-noite. Olha só, uma conta boba, uma conta simples. Isso por causa de quê? De um insight, de uma leitura, de um feed. Nada a ver, não era. E aí foi mesmo. por isso que você veio pro Brasil. Aí a gente começou a contratar a primeira pessoa, as outras áreas começou a gostar, foi contratando mais gente. No nosso plano de negócio inicial, final de 2021, era para ter 6 pessoas, nós já tínhamos 18 contratados no Brasil. Uau! Tudo trabalhando remotamente para cá. E aí, já teve lá, não teve jantar de Natal nessa altura, mas aí o senhor falou assim, nós temos que ir lá e conhecer o pessoal, para preparar a viagem, que eu vou. E foi na época que eu peguei Covid. Minha filha pegou Covid na escola, aí minha esposa pegou Covid, e o mais engraçado de tudo, que lá a gente tinha que ficar 15 dias de quarentena. Elas fizeram, aí eu tinha que fazer teste. Como eu testei negativo, eu não tive nada, nem sequer o nariz escorrendo. E aí eu tinha que ficar 15 dias de quarentena junto com elas. Com 15 dias, elas automaticamente saíam, já podiam ir à rua, e eu tinha que fazer um novo teste. Aí quando eu fui testar, já tava feliz da vida, vou voltar pro escritório. Aí fui fazer o teste, deu positivo. Ganhei mais 15 dias dentro de casa. Passei o mês de dezembro de 2021 todinho dentro de casa. Que folga. Não, isso só porque não podia sair, mas me dava uma vontade tão grande de sair. A gente gosta do que não pode, né, cara? Exatamente. A vida é melhor, né? E o bom é que assim, o pessoal, aquela preocupação toda, o pessoal, Max, como é que você tá? Tá de Covid? Eu falei assim, a única coisa que me dá vontade é de beber vinho. Ah, tá bom, vou te mandar aí. Aí no outro dia chegava 2 garrafas de vinho lá em casa. E todo dia eu tava bebendo vinho. Acho que o bicho não me pegou por causa disso, né? Tava protegido. E aí eu marquei de trazer o CEO da empresa em julho. Nós juntamos todo o pessoal do Brasil aqui em Goiânia. E aí nós aproveitamos para fazer parceria com algumas universidades, aproveitamos para falar com alguns contadores, alguns advogados. Aí o CEO da empresa foi e perguntou assim, como é que faz para abrir uma filial aqui no Brasil? Aí eles explicaram, né, que para abrir filial ia ficar mais caro, mais demorado, tinha que abrir um processo migratório, ia demorar mais. Eu falei assim, mas você pode abrir uma empresa brasileira, sendo proprietário da empresa portuguesa. Aí como é que faz para poder abrir uma empresa brasileira? Aí falou assim, precisa ter um CPF ativo e um endereço fiscal aqui no Brasil. Aí ele botou a mão no meu ombro e falou assim, Mike, você trocou o seu endereço fiscal? Aí eu pensei assim, porra, vai me mandar de volta. Nessa hora você lembrou da profecia de sua esposa? Ah, com certeza. Eu falei assim, olha só a praga da minha esposa. E isso foi em março. Quando foi em abril, me fizeram o convite oficial para poder vir pro Brasil. E aí eu coloquei na mesa, né, na balança, voltar pro Brasil, nós não tínhamos intenção disso. Só que eu vou voltar como executivo. Eu já era manager na época, já era gerente na época, né? Explica pra galera o que é o manager. O manager hoje é o que nós chamamos de o gestor. Simples assim. É só a utilização do inglês direto, né? Então eu já era gestor na época, gestor de uma unidade de negócio. Eu tinha orçamento para cumprir, eu tinha receita para cumprir, tinha margem para cumprir. Então eu pensei, mas a minha unidade, o meu departamento acabou de ser promovido e virou uma área de negócio. E agora eu vou voltar, porque assim, começou eu sozinho e eu já estava com 27 pessoas na equipe, eu já estava gerindo 27 pessoas já. E como o sucesso com a plataforma Low Code foi tão grande que eu passei a receber todas as outras tecnologias. Então eu estava com o OutSystems, que é a plataforma Low Code, estava com Java, estava com .NET, estava com Angular, estava com React, eu estava com todas as tecnologias e algumas outras, com todas as tecnologias da empresa dentro do meu departamento. Então dentro do meu departamento tinha os especialistas, tinha os arquitetos de software, tinha todo mundo que era já mais alto nível, mais experiente, já tinha uma bagagem já trabalhando comigo. E eu fiquei naquela assim, pô, vou largar meu filho, o meu departamento. Mas eu pensei, eu não posso ser egoísta a esse ponto com a minha equipe. Porque é aquilo que o Lucivano falou. Muitas vezes, algumas posições chaves dentro da empresa têm medo de partilhar o conhecimento por alguém vai tomar o meu lugar. Não estou preocupado. Hoje eu estou como country manager. E é diferente eu estar do que eu ser. Percebe?
Hoje pra mim isso aqui é temporário, eu não quero ficar fazendo isso aqui o resto da minha vida. Eu quero preparar a minha equipe para eles poderem crescer, eu quero preparar alguém para estar sentado na minha cadeira daqui a pouco, porque se eles crescem e evoluem, tem duas coisas. Consequentemente, primeiro, porque eu fiz o meu trabalho bem. Depois, porque isso vai abrir espaço, oportunidade para eu também crescer. Porque se a minha equipe não cresce, eu também não vou conseguir crescer, percebe? Então, hoje eu estou como country manager. Pá, amanhã a gente já fala em abrir em outras geografias. Pá, vai que daqui a pouco a gente já tá abrindo o Canadá e eu consigo realizar meu sonho de ir morar lá, né? Vai que a gente abre alguma coisa no Japão, vai que a gente abre alguma coisa em Singapura, em Sydney. Ah, e eu tô lá, já tenho uma experiência de abrir uma filial, por que eu não posso abrir em outra? Percebe? Maico, fascinante essa história, mas o Fábio já tá ali me dando sinal do tempo, nós vamos ter que terminar essa história num segundo podcast. Mas eu acho que o mais importante aqui para vocês que estão nos assistindo até agora é ter a oportunidade de acompanhar. A gente não falou muito aqui de técnica de gestão, não falou muito essa linguagem, mas a gente ouviu na prática um gestor dizendo o que ele faz, né? Todo o processo, como ele começou, foi para fora, esse período todo, e a implantação que está aqui em Goiânia. Eu acho que foi uma aula de gestão. A gente não pode finalizar essa aula sem que vocês deixem um recado, como gestores, para esses empreendedores que estão nos assistindo aí, que provavelmente vai contratar a nossa consultoria, né, Lucivano? Vamos conversar por você. Olha para aquela câmera ali, né, Fábio? Beleza. E deixa sua mensagem para a galera aí, Lucivano, você como... Josimar, hoje sim, pegando a história do Maico, falando da questão de gestão, é mostrar que realmente o dado ele é muito importante para a empresa e para a tomada de decisão. Eu costumo falar que, levando para a questão do automobilismo, que é mais fácil de entender, o pessoal gosta muito de vendas, né? Todo gestor, ele vem da venda, então ele quer gosta só saber muito de venda. E a venda, com certeza, é o motor do veículo, é o que puxa o veículo. Mas eu falo que a gestão ela é o painel, é onde você tem todas as informações. Você pode estar com um carro com um motor perfeito, se te mandar para ir para São Paulo, você não vai saber quanto que ele tem de combustível, que hora que você vai ter que parar para abastecer, qual a velocidade que você está andando, se o carro está aquecendo, se não está. Então você pode até chegar em São Paulo, mas você pode chegar com multa, elevou o seu custo lá em cima. Você pode fundir o motor porque ele aqueceu, você ficar no meio da estrada, você pode acabar a gasolina ali e ficar dependendo de outras pessoas, que aí pro gestor é dependendo de quê? Do empréstimo do banco, do gerente me atender. Uhum. Ah, eu podia ter feito isso, mas agora eu tenho que esperar o gerente me atender. Ah, eu podia ter feito aquilo. Tá sempre dependendo de alguém, sempre né? tá dependendo de alguém. Sempre está dependendo de alguém. E com a gestão, eu acredito que você tem a sua empresa mais na mão, você consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva. E isso é a importância. A outra coisa que eu tenho para falar é... Se tiver com mais dificuldade, chama o Lucivano. Com certeza. A dificuldade é que, sim, é o que o Maico estava falando. O cara que vai empreender, realmente no Brasil é muito difícil, porque assim, é muita coisa que o cara tem que fazer, muita coisa que o cara tem que correr atrás. Então, às vezes, ele fica ali no operacional, no total ali, ele não consegue fazer isso. Às vezes, coisas que, pra gente que chega como gestor, é simples, mas pro cara ali, ele não tá enxergando. Isso daí é a velha história do técnico de futebol, né? Se quem tá dentro do campo enxergasse, não precisava de pagar salário altíssimo pro técnico ficar lá de fora dando palpite. Verdade. Somos técnicos, né? Nós somos técnicos, que vai chegar ali e vai olhar pro cara e falar assim, cara, isso aqui se dá uma ajustadinha aqui, vai melhorar. E a parte do software faz muito isso. Na minha consultoria, a primeira coisa que eu costumo fazer é perguntar qual software que o cara usa, sentar com o pessoal do software, aprender o software do cara, porque assim, às vezes o cara tá com uma ferramenta excelente na mão, mas não usa. Mas não usa. Então, precisa de ser usado. E dar os parabéns pro Maico, porque agora, pela história de vida dele, e dá para mostrar que você não precisa de ter medo. O cara saiu com um salário bacana, reduziu para 20% do salário dele, depois foi para um país completamente diferente, não teve a síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, que o brasileiro sempre acha que o europeu é melhor do que eu, o americano é melhor do que eu. O cara chegou lá, assim, 5 anos é pouco tempo? Não, é muito tempo.
Só que para gestão é pouquíssimo tempo. Então é uma carreira meteórica, que subiu muito rápido. E isso tudo por coragem, por decisão. Acho que merece um churrasco para nós, né? Acho que ele pode chamar a gente para um churrasco. Pode chamar, né? Pode. Churrasco para a Ignação brasileira. Então, galera, é isso aí. Para os empreendedores é a questão dos dados. E para quem está começando, para quem está entrando na faculdade, só vai, galera. Vai que dá tudo certo. Tem histórias bacanas de vida que não vamos achar que só filho de rico dá certo, que só gente que nasce em berço de ouro dá certo, não. A gente pode fazer a diferença mesmo começando de baixo. Com você agora, Maico, para aquela câmera ali. Perfeito. Para os empresários, principalmente os de empresas de pequeno e médio porte, eu acho que o recado que eu deixaria aqui é, como o Luciano comentou, pensa nos dados. Que com os dados você pode agir estrategicamente, ok? Só que para isso, para poder agir estrategicamente, você tem que sair do operacional. Mas, Mike, você é de uma empresa de TI, o que você está querendo falar sobre gestão? Sim, é verdade que para agir com dados, você precisa de um sistema. Para pensar estrategicamente, você precisa de dados. Para ter dados, você precisa de um sistema. Então, não vejam a TI como um custo, vejam uma TI como investimento, vejam uma TI como o que você vai deixar de ganhar se você não investir na TI da tua empresa. Show. O que você vai alavancar as tuas vendas investindo com TI na sua empresa. Porque é verdade o que o Luciano falou, tem que vender. O motor do carro é o principal, mas não se gere o que não se vende. Mas gerir também é importante, porque se você não tiver todas as informações necessárias para você vender bem e vender melhor, você obviamente não vai crescer. Para algumas posições chaves dentro da empresa, partilhar informação é tudo. Se a sua equipe não está bem alinhada com você, se a sua empresa, os seus colaboradores não estão bem alinhados com o objetivo da empresa, a sua empresa também não vai crescer. Então hoje você está como CEO da empresa. Amanhã você pode estar no conselho, amanhã a sua empresa pode estar melhor. Tudo é uma questão temporária. E se os seus colaboradores crescem, obviamente é porque a sua empresa também está crescendo. E para os colaboradores, deixa aqui um recado muito importante, que a empresa tem que dar lucro. Ponto. Se você está numa empresa que ela não está dando lucro, sugiro você procurar uma outra empresa que potencialmente, na hora que a dificuldade apertar, você pode ser o primeiro a ser convidado a se retirar. Porque se a empresa não dá lucro, consequentemente ela não consegue pagar melhores salários, ela não consegue ter melhores condições de trabalho, ela não consegue dar uma possibilidade de crescimento para o colaborador. Então, se a empresa... não parem de achar que o empresário está aqui para explorar. Não, o empresário está aqui para poder fazer as coisas crescerem. E muitas das vezes os colaboradores não sabem, o empresário, o dono da empresa, muitas das vezes talvez é o que ganha menos. A empresa dele está crescendo e está gerando valuation. É verdade que potencialmente, lá no futuro, ele pode vir a ficar rico, se vender a empresa. Mas, muitas das vezes naquele momento ali, o que às vezes as pessoas não vê que o empresário anda num carro fudido, mora numa casa talvez menos bem, porque é muito claro, empresa rica, empresário pobre. Empresário rico, empresa pobre. Ou quebra. E se quebrar... os colaboradores vão estar fora também. Show. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida e quer algum auxílio na sua empresa, você pode nos contactar para fazer uma consultoria ou você pode fazer parte da comunidade Sempre Azul. Josimar, o que é a comunidade Sempre Azul? É um curso que vai ensinar passo a passo sobre tudo isso que a gente está falando aqui para você administrar melhor o seu negócio. Tanto para quem já tem um negócio ou para quem ainda está desenhando no papel. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e faça parte da comunidade Sempre Azul. Para finalizar, com esse timaço aqui, vamos brindar. Um brinde. Com esse brinde, a gente encerra mais um podcast.